Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre introdução de tecnologia de alimentos. Aqui tem um histórico, né, da evolução aí do nosso processo, né, de fabricação de alimento. Então, usava-se fogo, né, para cozinhar os alimentos. A gente descobriu que o fogo era importante para a gente poder comer determinados alimentos. Que era importante também a secagem natural, né, pela ação aí do sol, do ar, porque há muito tempo atrás não tinha-se geladeira, nem freezer, enfim. Fermentação, né, na elaboração de queijos, então o processo de fermentação também foi muito importante para a gente conseguir elaborar novos produtos. Defumação, uso de aditivos como sal para conservar. Aí a gente foi aperfeiçoando a nossa tecnologia e o nosso conhecimento a respeito dos alimentos. Então hoje a gente pode refrigerar esse alimento para conservar ele por mais tempo. Sabe-se que o processo de pasteurização também é importante para a produção de certos alimentos. E a gente tem aí também o uso de vários conservantes para conseguir aí aumentar, né, o tempo de conserva desse alimento. Existe também, né, com o crescimento da população mundial, a tecnologia de alimentos, né, ela foi aí uma importante aliada para garantir, né, o fornecimento de alimentos em grande quantidade, e com isso respaldando aí na melhoria de uma dieta, no estado nutricional das pessoas e com prazo de validade aí satisfatórios e reduzindo com isso perdas desses alimentos. Segundo os dados da Food and Agriculture Organization, FAO, 2011, aproximadamente 1/3 de todos os alimentos destinados ao consumo humano são perdidos em todo o mundo, apesar dessa tecnologia que a gente tem hoje. A gente ainda tem perda de alimento, então a gente tem que analisar, né, o que a gente pode melhorar. Isso equivale a uma quantidade de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos desperdiçados anualmente. É muita coisa ainda, apesar dessa tecnologia já ter avançado bastante. Então, as razões para essa alta taxa de desperdício são diversas e os alimentos são descartados ou perdidos, né, durante toda a cadeia de produção, desde o campo até o consumo final. Nós temos aí, né, os métodos e técnicas de beneficiamento desses produtos. Então, os alimentos, eles são manipulados, né, a partir de uma ou mais matérias-primas, são submetidos a transformações físicas, químicas ou biológicas e são responsáveis, né, por alterar e conferir aí uma característica específica de cada produto. Esses produtos, então, são embalados e destinados à comercialização. O beneficiamento das matérias-primas é importante, né, para que esse alimento seja produzido aí de forma segura e tenha qualidade. E é impossível conseguir um produto alimentício bom a partir de uma matéria-prima ruim. E nós temos aí alguns desafios desse processo aí de beneficiamento, então desde o plantio, transporte, produção, distribuição até o armazenamento. Então aqui nós temos o plantio e a colheita. Então a gente pode utilizar equipamentos, né, para separar determinadas partes de alimentos. A gente pode também, né, ter uma separação manual das sujidades dos alimentos. E a limpeza industrial, ela engloba aí lavagem a seco, água, aspiração, filtração e cloração com água dos alimentos, né? Depende do tipo de alimento, qual o objetivo que você tem. Então, as remoções das partes indesejáveis, né? Elas podem ser como tirar casca, caroço, couro, caule, né? Depende aí da matéria-prima que você tem. Essas partes podem ser separadas de interesse, então eu vou tirar o caroço porque eu quero só a polpa, por exemplo. Eu vou tirar o couro porque eu quero só a carne, né? E aí, conforme a gente vai separando a nossa matéria-prima, a gente produz aí o produto de interesse, né? Ou eu desintegro essa matéria-prima inteira, vou picotar tudo, vou transformar em pó, né? O leite, no caso, eu pego o leite e desidrato ele para ter o leite em pó.
Os processos então envolvem o processo de extração, despolpamento, moagem, trituração, centrifugação, aspiração, filtração, peneiração, enfim. São exemplos dos processos, né, aplicados na separação da parte do que interessa para o produto, né, daqueles que vão constituir aí o resíduo, né? Então as matérias-primas preparadas podem entrar na formulação do produto. Aqui eu tenho então as principais fases do processo de processamento de alimento: beneficiamento, elaboração, preservação e conservação daquele alimento. O beneficiamento, então, é a manipulação da matéria-prima, né, de acordo com as características e o destino que eu vou dar para essa matéria-prima. Então, como eu disse, limpeza, higienização, separação das partes, né, que são comestíveis ou não. Foi o que a gente viu antes, faz parte aí do beneficiamento. E as partes rejeitadas da matéria-prima muitas vezes são consideradas como resíduos e são descartadas, né? E esse resíduo aí vai para um certo desperdício de alimento, que muitas vezes eles poderiam ser reaproveitados para um outro tipo de alimento. Alguns processos, algumas indústrias ainda conseguem fazer o reaproveitamento desses resíduos e elaboram, né, outros produtos com esses resíduos, mas tem indústria que ainda tem o resíduo descartado e não reaproveita ele. Na elaboração, então, a gente pode ter os processos físicos, que é a moagem, trituração, prensagem, aplicagem de calor, ou processos químicos, extração por sorvente, uso de aditivos, físico-químicos, hidrolisação, dissolução, biológicos, fermentação, maturação, por exemplo. Temos o processo de preservação desses alimentos para matar micro-organismos, então a gente sujeita esse alimento a altas pressões, radiação, conservantes. Para inibir a decomposição, você pode deixar esse alimento mais seco, fazer o processo de fermentação ou congelamento, por exemplo, e remover aí os micro-organismos, processo de filtração, decantação, tá? Então existem diversos modos para a gente matar os micro-organismos, inibir a decomposição de alimento e remover esses micro-organismos. O armazenamento, então, ele acontece, né, em condições que eu consiga, então, preservar aquele alimento. Cada alimento tem uma temperatura, uma umidade, um ar atmosférico para ele. Alguns produtos, eles são estáveis à temperatura ambiente, então eu posso comercializar e armazenar ele dessa forma. Agora, outros acabam sendo perecíveis e precisam de um ambiente, né, mais refrigerado, tanto para o transporte quanto para armazenamento. E aí você controla aí o desenvolvimento de micro-organismos e até mesmo as reações enzimáticas do próprio alimento que acabam decompondo, que acabam deteriorando esse alimento. Os alimentos, então, tendem a entrar, né, no equilíbrio com o ambiente, então eles podem absorver água quando você tem muita umidade na atmosfera e perder água quando você tem pouca umidade na atmosfera, né? E com isso você altera aí a textura, o sabor e até consegue favorecer o desenvolvimento de micro-organismos. Por isso que tudo tem que ser controlado para você ter um tempo maior de conserva desse alimento. Então, o armazenamento também pode provocar aí a absorção de odores, né, por alguns tipos de alimentos, como o leite, por exemplo. E daí você tem que separar muito bem os tipos de produtos que você tem para que ele não absorva aí o odor, né, de produtos que sejam alimentícios ou não. Né? Então a gente deve evitar aí o acondicionamento de tipos de alimentos que tenham um agente mais odorífero, né, um aroma, com alimentos que absorvem muito esse aroma. As embalagens, né, entre outras funções, atuam aí com a barreira física na solução dessas questões aí para não deixar absorver o odor, por exemplo, e para também proteger do ambiente contra umidade. E aí ele protege o alimento, então, contra o ganho ou perda de água, né, evita a absorção de odores, tá? Além disso, você também tem um veículo de marketing, então a embalagem é uma propagação daquele produto, uma apresentação daquele produto. Você tem uma proteção mecânica, né, especialmente aí durante o transporte, né, protege contra micro-organismos, aumenta aí a vida útil daquele alimento, né, e dá forma ao produto. Né? Então apresenta aí informações importantes para o consumidor, como por exemplo uma tabela nutricional do que é composto aquele alimento.
O importante então é determinar qual o melhor tipo de embalagem para cada tipo de alimento, né, que será capaz de manter aí as características, proteger, aumentar a vida útil e não interagir de forma a passar seus componentes, né, para ele. Né? Então a embalagem ela não pode aí eliminar nenhum resíduo para o alimento não absorver. E a indústria alimentícia então busca sempre conciliar as características, todas essas características aliadas a um bom preço e uma boa apresentação. Aí agora vocês têm aí um artigo para ler, responder essas questões e me entregarem via e-mail.